Então, para aqueles que nos visitam, nós estamos a visitar as cartas de Apocalipse, as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. E aquelas 7 igrejas, elas espelham um pouco quem nós somos hoje. Ou seja, ainda que as cartas tenham sido escritas mesmo para aquelas pessoas, mesmo para aqueles líderes, mesmo para aquelas circunstâncias, são cartas, são lembretes, são mensagens que nós hoje podemos ler, e eu creio que alguns de nós nos podemos relacionar com algumas dessas mensagens que lá estão. Porque são coisas que nós passamos, seja em alguma fase da nossa vida, seja num momento do dia, há alturas onde nós ficamos parecidos com uma destas igrejas. E a maior parte das igrejas, todas as igrejas têm praticamente elogios da parte do Senhor, da parte de Jesus, onde Ele vê coisas boas a acontecerem, mas Ele traz também um peso, Ele traz também uma crítica. E isso devia ser logo um primeiro alerta, que não basta nós estarmos a fazer fantásticos na nossa vida, a fazerem coisas muito boas, muito reluzentes, que têm muito... se nós estamos a fazer coisas que estão totalmente erradas. Então as cartas trazem isso, trazem-nos um peso que nós temos que ser inteiros, temos que ser completos, temos que ser íntegros, que é uma coisa que nós temos falado muito no seio da CCLX, a falar acerca de integridade. Então o que Deus está a dizer é: vocês não são inteiros como igreja, vocês são excelentes aqui, eu reconheço. Há igrejas onde vocês estão a perder a vida, inclusivamente tudo por defender a palavra, mas depois em coisas básicas vocês não estão lá. Então vocês não são íntegros, vocês não são inteiros, não são consistentes. E para aqueles que não estão habituados a estar connosco aqui, vocês sabem que eu falo muito acerca da consistência. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos conseguir ver melhor as coisas, nós vamos ter mais capacidade para lidar com as coisas da nossa vida. Não é se nós soubermos uma coisa ou duas da Bíblia, é se nós formos consistentes. Se nós formos consistentes na leitura, se nós formos consistentes na luta contra o pecado, se nós formos consistentes em fugir das coisas de Satanás, se nós formos resistentes, se nós formos consistentes, nós vamos crescer. É essa consistência. Aqueles que andam no ginásio, que não é o meu caso, sabem que ir 2 vezes, 1 ou 2 vezes por mês não faz nada. Só dói. Só dói. Mas se nós formos consistentes, dói no início, mas depois deixa de doer. Mais ou menos. Mas nós ganhamos músculo, nós ganhamos capacidade, nós já corremos mais quilómetros, nós levantamos mais peso. A vida é igual. A vida com a fé é igual. Se nós só andarmos a levantar pesos de 1,5 kg e nós achamos que... nós nunca vamos conseguir lidar com algumas situações da nossa vida se nós não formos consistentes, se nós não criarmos músculo espiritual para nós começarmos a levar cargas e levantar pesos na nossa vida que vão ser mais pesados. Isso chega através da consistência. E estas igrejas, excepto 2 igrejas onde há praticamente só elogio, são igrejas que são consistentes. Deus olhou para elas e disse assim: vocês estão a fazer aquilo que é certo, continuam. E como eu disse, é um SMS, é só validar, vocês estão no caminho certo, é só continuar. E se calhar aquela igreja, e hoje pensava assim: eu sou fantástico naquilo que estou a fazer, eu estou a acertar, então Jesus vai dizer a João para escrever aqui a maior carta de todas, a elogiar-me. Não, é a menor carta, são tipo 4 versículos. Vocês estão bem, estão no caminho certo, continuem, e chega. Agora Deus reserva na sua palavra cartas às igrejas, e Ele é expansivo, Ele é agressivo, Ele é proativo a tentar calibrar estas igrejas. E eu espero que Ele faça isso hoje com o teu coração, porque tem a ver com a tua vida e com a minha vida. Jesus escreveu estas cartas através de João para as igrejas com o objetivo delas calibrarem, delas se corrigirem e delas voltarem à rota certa. E é isso que Deus quer hoje para nós. Ao lermos esta palavra, como nós cantámos, se uma palavra, se um versículo, se alguma coisa disto que eu vou falar agora encaixar dentro da tua vida, agarra isso, como se diz em bom português, com unhas e dentes. Porque é uma coisa que faz sentido para ti. Porque é uma coisa que pode mudar a tua vida. Porque é uma coisa que pode te fazer ganhar músculo. Porque é uma palavra que sai da palavra para o teu coração, para a tua alma, para a tua situação. Amém? Apocalipse 2, 18 a 29 é uma carta à igreja de Tiatira.
E ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, então esta carta é escrita aos anjos, à igreja, aos líderes desta igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então ele apresenta-se logo aqui, Jesus, eu não venho em paz, eu venho com olhos de fogo. Eu sou consistente, eu sou autoridade. Então, quando nós já aprendemos aqui que quando Jesus se apresenta a uma igreja, ele apresenta-se sempre da forma como vai tratar essa igreja. Seja, eu tenho os candeeiros na mão das 7 igrejas, sou eu que sou o dono da igreja, não são vocês. Ele, logo na primeira declaração que faz, ele avisa para o que vem. Ele não engana. Ele não nos quer enganar, ele diz para o que é que vem. Eu conheço as tuas obras. É como se Ele hoje estivesse-nos a dizer a cada um de nós, no nosso íntimo do nosso coração, eu sei o que é que tu andas a fazer. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida. Pastor Ricardo, eu sei o que é que tu fazes. Eu sei o que é que tu pensas. Eu sei para onde é que tu olhas. Eu sei as coisas boas e as coisas más que tu fazes. Mas vamos adiante, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua caridade. Então é aquela parte fofinha do elogio, onde Jesus olha e ele consegue reconhecer a coisa boa que acontece dentro daquela igreja de Tiatira. Eu olho para as tuas obras, para a tua caridade, para o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E alguns de nós já estamos assim, quem nos dera ser esta igreja, onde Deus olha para nós, somos caridosos, somos uma igreja que tem fé, que servimos, que as nossas obras de hoje são maiores do que as antigas. Nós estamos a crescer, estamos a fazer muito mais coisas. E Deus diz, eu te conheço, eu vejo e eu reconheço isso. Então Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. E justiça quer dizer dar o que é devido, o que é de direito. Se tu queres ser justo, e se queres ser uma pessoa justa, tu tens que dar à outra pessoa aquilo que ela merece, que é de direito dela. Então se a pessoa acerta em algumas coisas e erra noutras, tu tens que ser capaz de ser justo e dizer, não, esta pessoa é 5 estrelas aqui. Porém, há coisas. Mas nós às vezes temos dificuldade. Nós olhamos para alguém e só vemos a injustiça, só vemos as coisas más. E tudo o que é bom, nós não somos justos como o Senhor é justo. Então Deus dá-nos uma lição muito poderosa nas cartas, é que nós temos que ter capacidade de encaixe, de sermos justos e olhar para alguém que, ainda que nós sabemos que tem coisas que não podemos tolerar e que são negativas, nós temos que ter a capacidade interna de nós reconhecer isso, reconhecermos isso em nós mesmos e ver as coisas boas que as pessoas têm também. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam. Eu decidi ler o que está aqui no texto porque a minha versão é muito... Vocês têm algumas versões que são um bocadinho mais agressivas, ok? Hoje. Mas pronto. Tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios de idolatria. Então o que Jesus está a dizer é assim, vocês são fantásticos, mas vocês abriram uma brecha enorme. Vocês permitiram na vossa vida que coisas que não são de Deus entrassem. E não é que foi sem querer, ou não tivemos como evitar. Não, Jesus diz que aquela igreja tolerou. E tolerar é dar espaço. Tolerar é conviver. Tolerar é permitir. E sempre que nós permitimos alguma coisa que Deus não tolera, nós estamos a pecar contra Ele. Ainda que façamos coisas extraordinárias. E como nós já dissemos aqui, Deus não desperdiça as coisas extraordinárias que nós fazemos. Deus não desperdiça o fruto que vem de coisas extraordinárias. Se alguém se salva, reconhece o Senhor Salvador por coisas extraordinárias que tu fazes, Senhor Jesus, isso não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa vai ser salva. Não tem nada a ver com a tua... Nós temos duas vidas, temos duas coisas paralelas. Uma boa e uma má. Não, Deus não descarta isso. Mas Deus alerta. Eu tenho, porém, contra ti. E às vezes temos ideia deste Deus fofinho que já não tem nada contra nós. Não, Ele tem contra nós, sim. Sempre que nós tolerarmos o pecado. E a Jezabel aqui significava o pecado, significava a idolatria, significava as piores coisas que vocês podem imaginar. Mas no versículo 21 ele diz, eu dei-lhe tempo
para que se arrependesse da sua prostituição. Deus deu a oportunidade a Jezabel dela se arrepender e ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação e se não se arrependerem das suas obras. Se não se arrependerem das obras que são contra o Senhor, estas pessoas que seguem as Jezabeles da vida vão sofrer com as Jezabeles da vida. Isso é promessa do Senhor, não sou eu que estou a dizer. É o que a Bíblia diz para aquelas igrejas lá. E eu acredito que aquilo que Deus diz para aquelas igrejas está a dizer para esta igreja também. O destinatário é só diferente. O destinatário na carta é só diferente. Podia ser carta à CCLX Almada, podia ser. E ele está-nos a dizer hoje, se nós não nos arrependermos, se nós não endireitarmos as nossas veredas, os nossos caminhos, alguma coisa vai acontecer. Deus não vai se compadecer de nós termos este critério duplo. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Quem se arrepende, quem tem coração para voltar ao Senhor, quem dá um passo atrás, quem se torna humilde, ou quem nunca se meteu dentro dessas confusões, Deus protege. Ele diz assim, mas... Versículo 26, e aquele que vencer, aquele que permanecer saudável e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Tu vais ter um impacto, tu vais ser alguém que se não te venderes, se não venderes parte da tua alma às coisas de Satanás, Deus tem um plano para ti. Tu tornas-te uma pessoa inteira, completamente confiável ao Senhor, ao ponto de lhe dar as nações, de poder ter voz sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido para ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é Tiatira, Sardes 3:1. E ao anjo que está na igreja de Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. O primeiro versículo, é o entrar a pé juntos. Aquela entrada no futebol que é mesmo para cortar a jogada. Então Jesus entra e diz assim, olha, sou eu que estou lá em cima, eu conheço todas as coisas e eu sei o que é que tu andas a fazer. E tu tens nome de quem é vivo, mas tu estás morto. Tu tens nome de quem parece que tem muita vida, mas por dentro tu estás podre. Tu és um sepulcro caiado. És um sepulcro com uma campa bonita arranjada, mas por dentro o que lá está morto. Ele diz, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. Arrepende-te, ouve tudo aquilo que tu já ouviste, deixa isso entrar dentro de ti, guarda-o dentro de ti e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e a não saberes a que hora sobre ti virei, mas também tens em Sardes algo... Desculpa, eu vou voltar a ler este versículo. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberes a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas justiça. Ele entra a pé juntos, mas no final diz assim, mas eu sei que há alguns que dentro de vocês e que eles não se contaminaram. E esses eles vão estar comigo. O que vencer será vestido de vestes brancas, que têm a ver com pureza, tem a ver com separação, tem a ver com santidade. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o nome diante do meu Pai. O mediador que nós já ouvimos hoje vai pegar e vai dizer, e eu tenho esperança nisso, acredito do fundo do meu coração, que ele vai chegar lá e vai lhe dizer assim, Ricardo Ribeiro, ali dos Capuchos da Caparica, ele está a entrar, vai anunciar o meu nome.
e confessarei o seu nome, e confessarei o teu nome, o vosso nome, diante do Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ouçam, é possível estar numa igreja cheia de gente vazia. É possível. Eu garanto que é possível. É possível estar dentro de uma igreja que parece que está viva, mas no fundo está morta. E sabem porquê que é possível? Porque o Senhor Jesus diz que é possível. Ele viu isso acontecer. E Ele avisa àquela igreja: vocês parecem que estão vivos. Ele é aquele que conhece, é aquele que vê, é aquele que sonda. Em Tiatira e Sardes encontramos 2 retratos que são, no mínimo, perturbadores para nós. Se estas cartas são cartas a igrejas lá da Ásia, mas que podem ser cartas a igrejas de hoje, a nós aqui, isto é perturbador. Isto tem que confrontar o nosso coração. Será que nós somos isto? Será que somos igrejas ativas, conhecidas, aparentemente saudáveis, mas que no fundo estamos mortos? Ou que há aquele aroma de morte? Tiatira era uma igreja que crescia. A palavra diz que crescia. Inclusivamente eles produziam mais na fé, vamos deixar passar esta expressão, que é no negócio da fé. Eles prosperavam. Se fôssemos avaliar, eles faziam mais do que o ano anterior. Eles batiam as metas. Todos os anos eles batiam as metas. Provavelmente eles alcançavam mais pessoas. Provavelmente eles tinham mais cultos por domingo. Provavelmente eles tinham um louvor cada vez melhor. Provavelmente eles tinham um melhor pregador. Provavelmente todos os anos a coisa ia a galopar. E sabem o que é que Deus diz? É que essa igreja prosperava nesse sentido, mas tolerava o pecado. Sardes era uma igreja com reputação de viva, onde tudo aquilo que se via da parte exterior da igreja, via uma igreja viva, mas o Senhor, que tem este olhar vertical no nosso ser, na nossa intimidade, no nosso âmago, Ele conseguia ver que aquela igreja estava morta por dentro. E são 2 perigos diferentes. Mas tem um perigo comum que já foi falado hoje aqui, que a Rebeca falou, que é o perigo do silêncio. Que é o perigo das pequenas coisas, que é o perigo dos pequenos passos, ou o perigo dos pequenos recuos. Quando nós achamos que estamos a dar pequenos passos para trás, longe de Deus, nós estamos a antecipar o que é, nós ficamos muito longe. E é o perigo desse silêncio. Então, não é que chega alguém com uma teologia muito diferente e que de repente, não, Jezabel é que é a cena. Jezabel cabe perfeitamente nas Escrituras e começa a criar, e de repente há uma igreja que tem uma doutrina completamente diferente, que dá um estouro dentro da igreja, metade da igreja sai, metade da igreja... Nunca ninguém ouviu isto acontecer, não, isto nunca aconteceu na história. Não é isso que está a acontecer. É a coisa está tão boa que pequenas coisas más estão a acontecer que ninguém dá por isso. Ninguém dá por isso. E as coisas que são más, a gente diz assim, não vamos falar sobre isso. Porque se a gente vai falar isso, vai estragar o ambiente. Vai estragar a festa. E Deus quer estragar a festa. Deus quer estragar o ambiente. Deus quer restaurar o ambiente. E para restaurar o ambiente, a gente temos que falar das coisas com verdade. É que não vale de nada nós sermos mega fantásticos a produzirmos coisas se por dentro estamos mortos. Crescimento é o primeiro ponto, não significa aprovação. Crescimento da igreja não significa que Deus aprova com tudo. Não é porque uma igreja tem um crescimento fantástico que significa que Deus aprova tudo. Não é porque tu tens um crescimento fantástico no trabalho onde estás, com os estudos, não é porque tu se tornaste uma pessoa mega relevante que Deus aprova tudo o que tu fazes. Não. Deus vai aproveitar tudo o que tu fazes, desde que sejam frutos para Ele vai aproveitar. Agora, Deus não aprova tudo o que nós fazemos. Deus não aprova. E há crescimento que nós temos que nem sequer é de Deus. Há crescimento que nós temos que nem sequer é de Deus. Deus não aprova, Deus não pavimentou nada. Deus não abriu portas nenhumas. Nós apenas crescemos. E às vezes sabe-se lá como é que nós crescemos. Sabe-se lá como é que nós alcançamos coisas. Seja na igreja, seja no foro íntimo, pessoal, profissional, relacional.
Crescimento não significa aprovação. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, mas eu tenho porém contra ti. Tiatira tinha tudo. Tudo que nós hoje como igreja esperamos. Tinha amor, tinha fé, tinha crescimento, tinha um crescimento contínuo, tinha serviço, porém, eles toleravam o pecado. Eles começaram a chamar o pecado por tu. Eles deixaram o pecado entrar. Eles deixaram coisas que não agradavam a Deus, para simplificar, que permanecessem na liturgia. Quando nós já falámos sobre tolerância, quando nós toleramos coisas e não corrigimos, nós passamos a concordar com essas coisas, ainda que sejam até de responsabilidade de outros. Mas se tu vês, tu precisas de falar com amor, com calma, com o Senhor dentro do teu coração, com a língua lá bem presa lá atrás. Mas a gente temos que falar. Tenho contra ti que tu toleraste. Isso é o que eu tenho contra ti. Tenho mais contra ti do que tenho contra ti. Porque tu toleras. E quando nós toleramos coisas, Deus não se cala. Não é que eles tenham sido induzidos ao erro. Não é que eles tenham apenas... Eles toleraram, eles deixaram a coisa ficar. Uma igreja pode crescer. Uma igreja pode avançar e ao mesmo tempo está-se a afastar do Senhor. E é o caso desta igreja. Parecia que estava a crescer, parecia que estava a progredir no sítio certo, mas ao mesmo tempo ela estava-se cada vez mais a afastar do Senhor. Então nós precisamos ter cuidado. Nem todo o crescimento que nós temos pode ser saudável. Todo o crescimento tem que ser aprovado por Deus. Tudo o que nós fazemos no nosso crescimento pessoal, individual, como igreja, tem que ser uma base de que nós estamos a crescer e a amadurecer e a ganhar músculo em coisas que são aprovadas por Deus. Se nós fazemos isso em coisas que são reprovadas por Deus, nós não estamos a construir na rocha, nós não estamos a construir na pedra firme, nós não estamos a construir em cima de Jesus e da sua palavra, nós estamos a construir sobre uma areia. Ainda que tenhamos lá uns pilares que são pilares da fé, o resto é tudo oco, o resto é tudo vazio. E nós às vezes ficamos interrogados como é que há igrejas que caem, como é que há pastores que caem, como é que nós caímos, como é que o nosso casamento acaba, por causa disto. Porque nós toleramos coisas que não devemos tolerar e achamos que está tudo bem. Uma das coisas que nós lá em casa retomamos, porque nós toleramos, e eu se calhar fui o principal culpado, porque aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de brincar à mesa, e os meus filhos não concordam, mas eu acho que eu sou ótimo a dizer piadas e coisas do género. E houve um dia que alguém ia orar e eu disse assim, mas eu já orei hoje pelo nosso comer. O Senhor sabe que eu sou grato. Imaginem, o Senhor sabe que eu sou grato. Porquê é que nós agora temos que orar todos os dias? Imaginem, eu lancei essa assim na brincadeira. Só que a coisa colou. E eu disse à frente dos meus filhos. Então, o não orar à refeição tornou-se uma coisa tolerada. E hoje a oração oração em excesso não há oração em excesso. Isso não existe. Orai sem, que é tipo, a fasquia está lá em cima, tipo, não há hipótese. Tipo, tudo o que a gente faz menos do que isso, já estamos a fazer a menos. Só que, o que acontece é que quando às vezes alguém nos visitava, as pessoas ficavam a olhar para mim à espera que eu orasse. Eu sou o pastor delas. E eu orava. Só que isso envergonhou-me tanto que nós, quando pregámos aqui há uns domingos atrás, nós em casa dissemos, não, nós vamos retomar coisas que nós deixamos de fazer. E nós hoje oramos todos os dias, a todas as refeições, à mesa, explicámos porque é que o fazemos e porque é que estamos a retomar, que foi um erro que nós toleramos. E sabem, é uma pequena coisinha, mas é no meio da tua família, no centro da tua mesa, com os teus, que não sabes quanto tempo é que tu vais ter. Então hoje nós restauramos isso dentro da nossa família, cada um de nós ora à vez, para termos oportunidades a todos, em todas as refeições. E eu estou muito feliz por Deus me ter corrigido naquilo que eu achava que era uma pequena coisa, mas é uma porta, é uma pequena porta onde o inimigo mete o pé e ele pode dizer, agora já nem oras, já nem és grato, e pode contender comigo, pode guerrear comigo, e ele tem razão, tinha razão.
No nome de Jesus ele tinha razão. O que não é confrontado acaba por nos dominar. Se nós não confrontamos, se nós toleramos, se nós não tomamos uma posição, eventualmente isso acaba por nos dominar. Ou nós somos absorvidos por uma ideia qualquer, que passa a ser a norma. Como nós não nos posicionamos, nós toleramos, nós agora estamos dentro da norma. Estamos por dentro. Então já não conseguimos sair. É aquelas conversas que nós ouvimos, não devíamos ter ouvido, devíamos ter saído logo, mas nós ficámos a ouvir. E depois aquela conversa torna-se uma conversa grande, onde toda a gente é implicada. E quem é que estava lá? E tu vais te envergonhar, porque tu devias ter saído. Então tu toleraste aquela conversa, toleraste aquela permanência, e agora tu estás dentro. Então se tu estás dentro, tu já não consegues dominar isso. Essas coisas tornam-se como monstros que crescem. E crescem maior do que nós. E nós agora já não temos voz. Nós temos é que pedir perdão a Deus e deixar Ele lidar depois com o monstro. Mas nós não podemos achar que cada vez que nós não confrontamos alguma coisa, que nós não nos posicionamos, que nós não dissemos, olha, isso é certo à luz da palavra, não é a minha opinião. A nossa opinião aqui vale muito pouco. Ou vale zero. É o que a palavra diz. Se a palavra diz que é vermelho, é vermelho. E quando nós não nos posicionamos... Pronto, eu hoje vou dizer outra coisa porque tem que agradar o coração. Quando a palavra diz que é azul... Quando a palavra diz que é azul, às rasquinhas brancas... É azul, não há outra cor. Nós temos que nos posicionar. Ainda que às vezes nós não gostemos. Ainda que às vezes nós temos que... Não interessa, é a palavra. Quão bom é nós sermos justos, sermos pessoas de palavra e de honra, que honra a palavra, que honra o Senhor, e que temos que lutar é contra nós mesmos. Nós temos que honrar alguém que a gente sabe, mas o que a palavra diz é a gente reconhecer na vida daquela pessoa que aquela pessoa tem coisas boas. Às vezes isso dói tanto, mas isso é que é o certo. E quando nós não fazemos isso, nós estamos a errar. Nós estamos a deixar que o nosso ego, as nossas ideias nos dominem. Quando a palavra e o Senhor Jesus nos ensina, se é para honrar, é para honrar. Se faz coisas boas, faz coisas boas. Se faz coisas más, faz coisas más. Então nós temos que ter essa capacidade de fazer isso. E se nós não confrontamos, isso domina-nos. Então nós vamos ser pessoas que somos incapazes de ver coisas boas nas outras pessoas. Nós vamos ser caçadores de defeitos. Em vez de sermos pessoas que sabem reconhecer que ainda na fraqueza que as pessoas têm, as pessoas fazem coisas boas. Acertam. E vejam se não é sábio do Senhor que conversa, há algumas exceções, não é? Onde ele entra a pé juntos, como eu disse, mas vê se não é sábio nós começarmos uma conversa com alguém assim. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tens um coração bom. Eu sei que tu és uma pessoa generosa. Eu sei que tu ajudas as pessoas. Porém, eu não posso deixar passar isto. Isto muda tudo. Porque tu és uma pessoa justa. E a pessoa olha para ti e a pessoa percebe assim, ele vê-me. E a pessoa que se é uma coisa séria e de verdade, as coisas boas que a pessoa faz, a pessoa sabe que faz. E às vezes até pode não saber. Ou nunca ninguém pode ter dito. Só que início de conversa é este? Onde nós queremos chamar alguém à atenção, mas nós honramos primeiro aquilo que a pessoa faz bem e reconhecemos. E nós dizemos, eu consigo ver isso que tu fazes. E isso tudo é fantástico. Porém, tu tens que parar com essas coisas. Isso não é de Deus. E Deus não fica feliz com isso. E tu estás a criar uma coisa sobre sol falso, caminho falso. Isso vai cair. Isso vai cair a qualquer momento. Então o que não é confrontado acaba por nos dominar. E Jesus diz isto, está escrito no capítulo 2, versículo 21, e disse, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus deu o tempo. Deus esperou que as coisas mudassem. Mas esperar não é ignorar. Às vezes o que nós fazemos é que nós damos espaço às pessoas para elas mudarem. Nós às vezes damos umas dicas, não somos tão assertivos, mandamos umas mensagens, mandamos uns versículos para a pessoa, a dar meio uma dica, não somos mesmo assertivos. E depois o que acontece é que nós esperamos e como a pessoa não muda, não voltamos lá. Não, Jesus volta lá. Ele diz, ele deu tempo, mas se a pessoa não mudar, então alguma coisa tem que acontecer.
Então Jesus não vê apenas o que é visível, Ele vê as nossas intenções, Ele vê as nossas motivações, e Ele vê também o silêncio, os silêncios que nós temos. Deus vê isso tudo. O que não é confrontado, eventualmente vai nos dominar. Amém? Tolerância não é amar. Tolerância é sempre uma espécie meio distorcida de bondade. Que é nós toleramos, nós vamos tolerar esta pessoa. Pronto, não faz mal. Já sabem, é o Carlos. O Carlos é assim. E tudo começa assim. Como parece que é um gesto de bondade. Parece que nós queremos fazer uma coisa boa à pessoa. Só que se é alguma coisa que Deus não concorda, nós não podemos ser tolerantes. Nós podemos ser bons, mas é uma omissão disfarçada de bondade. Então eu gostava que nós pudéssemos olhar à nossa volta, confrontar em amor, mas não como não nos tornarmos em pessoas que nós omitimos esse confronto disfarçado de uma bondade, de uma compaixão. Agora vou lá fazer isto ao meu irmão. O que é que ele vai pensar de mim? E às vezes não confrontar, nós achamos que é um ato gentil. E às vezes isso é um ato cúmplice. Porque nós não confrontamos. Deus chama-nos para confrontar. Deus coloca peso no nosso coração para confrontar alguém. E nós, em vez de sermos usados por Deus, tantas orações que a gente fazemos aqui para sermos usados por Deus, tantas vezes que nós pedimos para nós sermos as mãos do Senhor, sermos instrumentos, e no dia que Deus nos chama para ser instrumento, nós queremos ser gentis. Nós queremos ser bondosos. E se nós não fazemos o que Deus coloca no nosso coração, nós tornamos-nos cúmplices. Cúmplices daquilo que a pessoa está a fazer. E que peso! Nós vemos alguém se desviar, vemos alguém fazer a maior asneira da sua vida, ou uma grande asneira, e houve um dia que Deus te disse, tu devias dizer alguma coisa àquele teu irmão. Vai lá e ora com ele. Então, a pureza espiritual, a santidade, esta coisa de ser inteiro, esta coisa de ser consistente, exige que nós nos posicionemos. Não que nós demos passos atrás, que nós criemos espaços de omissão, porque são espaços desconfortáveis. Eu estou a terminar. Então, aparência espiritual não é vida espiritual. Aparência espiritual não é vida espiritual. Quem aparenta ser espiritual não é sinónimo de vida espiritual. Eu sei as tuas obras, tens nome de quem vive e estás morto. Então nós muitas das vezes, ou algumas das vezes, ou em alguma circunstância da nossa vida, olhamos para alguém na igreja, no momento de adoração, e pensamos assim, fogo, meu, porquê que eu não consigo isto? Como é que eu não consigo chegar àquele nível? Mas como é que como é que é possível? Sabem, nada contra, zero contra, entrega, nada, zero contra isso. Desde que seja verdade, para mim está tudo ótimo, não há problema nenhum. Estamos todos no mesmo barco. Só que tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Vocês sabem que existem algumas igrejas, isso está na internet, isso está aí mais do que divulgado, não vou dizer nada de novo, que têm pessoas no culto a levantarem as mãos, a dizerem aleluias, a dizerem glórias a Deus, mas que não é nada sentido, que são parte do programa, que serve para influenciar as outras pessoas. Sabem, Deus olha para essas pessoas e Ele diz que estas pessoas são mortas por dentro, porque não estão a viver as coisas de verdade. Por isso é que nesta casa, se tu queres, se Deus está a falar contigo e for mesmo de verdade, e se de repente começares a falar em línguas, ninguém vai te dizer, ninguém vai te calar. Porque é o Senhor que está a falar. E nós não vamos conseguir calar o Senhor. Mas se isso de repente se torne alguma coisa que é mecânico, que é apenas humano, que é apenas fabricado,
Eu espero que nessa casa haja um peso tão grande que a pessoa se sinta constrangida de estar a enganar o Senhor. E que todas as mãos que são levantadas com temor. Que todas as vezes que nós choramos são lágrimas porque a gente está-se a rasgar por dentro. Há coisas que nós estamos a cantar que faz tanto sentido para nós. Seja porque nós lembramos de coisas que nos fazem doer, seja porque sejam coisas que nos estão a rasgar e que nos estão a confrontar, seja porque coisas que nós gostaríamos que acontecessem, irmãos, meus queridos, desde que seja verdade, desde que responda com a verdade, desde que os olhos do Senhor olhem para nós e digam assim, aquilo é de verdade, está tudo bem. Amém? Está tudo bem. Agora está tudo mal quando nós, de repente, estamos na igreja, estamos no domingo a cultuar ao Senhor e nós viemos por uma lição de teatro. Nós viemos tentar ser um artista. Nós viemos representar. E o Senhor diz isso para ti hoje. Se tu tens isso no teu coração, eu acho que não, eu espero que não. Eu oro para que não. Mas Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu achas que estás vivo, mas tu estás morto. Então tem reputação, tem aparência espiritual, as coisas parecem que estão boas, mas por dentro está morta. Mas Cristo diz, ser vigilante, confirma. Ser vigilante, confirma. No Apocalipse 3:2. Nós precisamos ser vigilantes. Porque nós às vezes pensamos isto dos outros que estão à nossa volta. Nós pensamos assim, pode existir pessoas que façam isso. Mas será que nós não fazemos coisas dessas? Será que nós muitas vezes não cantamos e nos distraímos e só estamos a cantar? Será que quando nós estamos a pregar, o pastor começa a ser tão enfadonho que nós começamos a pensar que eu tenho que ir pôr a mesa, o que é que eu vou comer? Será que não? Ouçam, está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Nós passamos a estar sentados numa cadeira a representar que estamos cá. Acho que Deus merece mais do que isso. É a sua palavra, é o seu templo. É o seu templo, é a sua igreja. Ele chama-nos a sermos vigilantes. O que parece vivo aos homens pode estar morto diante de Deus. E este chamado devia nos assustar. Que Deus, no mínimo, nós temos que fazer essa pergunta. Eu estou vivo ou estou morto? Como é que eu estou hoje? Deus olha para mim e Ele vê-me como vivo ou vê como morto? Ou vê que alguém que está vivo com feridas a tentar sair daqui, que não está 100% saudável, mas eu estou vivo e eu quero estar vivo. Mas nós precisamos fazer esta pergunta. O mesmo confronto que foi feito a estas duas igrejas, hoje é feito a nós. A Tiatira mostra o perigo de permitir aquilo que é errado, de dar espaço, de conviver, de tratar o pecado por tu. E Sardes mostra o perigo de parecer certo, só parecer certo, sem realmente ser. Então, isto forma forma aqui um conteúdo que nós vamos levar no nosso coração para esta semana e eu espero que o Senhor possa contender com os nossos corações, que Ele possa mesmo nos desafiar. E eu estou disponível para orar por vocês, para conversar, áreas da vossa vida que se tornaram Jezabel, se há áreas da nossa vida que se tornaram espaço que foi dado, que não devia ter sido dado. Se vocês têm dúvidas se alguma coisa é espaço ou não espaço, é a altura de nós colocarmos em cima da mesa. Se há dúvidas é melhor perguntar. Se há coisas que estão certas é melhor a gente se arrepender, voltar para trás. Uma igreja pode estar ocupada e estar afastada. Um membro pode estar ocupado e estar afastado. Pode estar ativo e não estar comprometido. Pode ser conhecido e estar espiritualmente morto. Como é que nós estamos hoje? Vamos orar, vamos terminar com oração, pode ser? Deus, nestas cartas nós ouvimos que quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós hoje pedimos que o Teu Espírito Santo possa contender individualmente, Senhor. Individualmente. Tu dizes que na Tua carta que acabámos de ler que Tu nos vais anunciar pelo nome. Tu nos vais anunciar pela nossa individualidade.
Tu vais nos anunciar pelo aquilo que nós cultivamos, pelo aquilo que nós somos na realidade, não por aquilo que nós andamos a representar. Tu vais nos chamar e Tu vais expor quem nós realmente somos. Senhor, e que hoje, este dia, o dia de hoje, possa ser um dia onde Tu olhas também para nós como indivíduos, onde Tu olhas para nós também pelo nosso nome, onde Tu fazes um raio-x ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma, e Tu contentes contra nós, no sentido de nós sairmos de lugares onde nós permanecemos, não devíamos ter ficado, Senhor. E se existem áreas da nossa vida onde nós fazemos isso, que essas áreas hoje possam vir à nossa mente, possam ser claras no nosso coração, que são estas áreas na individualidade de cada um que Tu queres que a gente mexa, que queres que tu não te conformas, que Tu tens contra nós, que nós somos Teus filhos e que nós precisamos sair desses lugares. Coisas que nós não devemos permitir. Ó Deus, e que a nossa vida, Senhor, possamos ter uma consciência, isto é uma coisa nossa, da nossa carne, da nossa natureza, porque Tu sabes tudo. Só que muitas vezes nós ignoramos quem somos. Nós às vezes não queremos ter consciência de quem realmente somos. Nós não queremos admitir quem realmente somos. Nós não queremos admitir quão mortos nós estamos em algumas áreas da nossa vida. Então que esta palavra possa despertar, Senhor, e que nós possamos abrir essas portas do nosso coração, da nossa alma, e que a morte possa sair. Que as áreas da nossa vida que estão podres, Senhor, que estão a apodrecer, Senhor, que estão a contaminar as outras áreas da nossa vida espiritual, hoje possam ter a oportunidade de serem limpas, serem purgadas na individualidade do nosso nome. Deus, oro para que esta igreja possa buscar a santidade, possa buscar o músculo de ser santo, o músculo de Te agradar, possa buscar um crescimento que é estar cada vez mais perto da Tua vontade. Não é fazer mais, não é fazer melhor, é estar perto da Tua vontade. É ser visto por Deus e ser achado em graça, não ter nada. É ser uma igreja onde Deus olha e Deus tem prazer em reconhecer que nós estamos no caminho certo. Então ajuda-nos, Deus, na nossa fraqueza e levanta pessoas dentre nós, Senhor, como veículo para ajudar outros. Que alguns de nós possamos ser os ouvidos, possamos ser a boca conselheira, possamos ser aqueles que dizem que não se conformam, que dizem aquilo que precisa de ser dito com todo o amor, com todo o respeito, com toda a paz, mas com toda a verdade que a Tua palavra nos exige. Te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele é bom.